Olá, eu me chamo Luana Gomes, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará. Eu, juntamente com Ariel Santos, Vera Lúcia, Virna Ribeiro, Daiane Barros e Lisandra Vasconcelos, desenvolvemos esse trabalho que é intitulado Eventos hemorrágicos versus perfil clínico de pacientes submetidos à angioplastia coronariana. Bom, a angioplastia transluminar percutânea coronariana, ela permite o tratamento da doença arterial coronariana. Entretanto, esse procedimento ele pode desencadear eventos adversos. Dentre os eventos adversos, nós temos os eventos hemorrágicos. O objetivo do nosso estudo é descrever o perfil clínico mais prevalente e seus consecutivos eventos hemorrágicos. Como os métodos utilizados para atingir o nosso objetivo, nós temos que o nosso estudo ele é um estudo observacional prospectivo que teve a amostra de 211 pacientes, certo? Esses dados, eles foram coletados no primeiro semestre do ano de 2021 em um hospital de referência cardiovascular na cidade de Fortaleza, localizado no estado do Ceará. Como resultados principais, nós temos que os homens têm uma maior prevalência, ou seja, o nosso perfil são homens. Esses homens, eles têm em média 64 anos, certo? E por meio da nossa amostra, nós identificamos que 93,4% possuíam hipertensão arterial sistêmica, enquanto 40,4% possuíam diabetes mellitus. Também conseguimos observar que a média de heparina não fracionada administrada era de 7.500 unidades internacionais, ou seja, 1,5 ml. É importante ressaltar que a posologia da heparina não fracionada é de 5.000 unidades internacionais, certo? Por meio da nossa amostra, nós também identificamos que o sítio de punção mais utilizado é a artéria radial direita, correspondendo a 63,5% da nossa amostra, tá bom? E que os eventos hemorrágicos imediatos mais prevalentes são os hematomas e os sangramentos, sendo que os hematomas eles estiveram presentes em 3,3% dos casos e os sangramentos em 0,9% dos casos dentro da nossa amostra, tá? Por fim, nós ressaltamos que 56,4% das angioplastias evoluíram com sucesso, ou seja, mais da metade dos procedimentos eles obtiveram êxito. Diante de todo o exposto, diante de todos os dados que nós conseguimos coletar, nós concluímos que foi possível evidenciar uma baixa incidência de eventos hemorrágicos na parcela populacional mais prevalente, no caso, os homens. Aqui está a nossa referência utilizada para a elaboração do resumo e muitíssimo obrigada. Boa tarde, eu sou Isabelle e irei falar sobre hematoma subdural agudo e suas especificidades. Esse resumo foi elaborado por Isabelle Coelho Sampaio, Carolina de Oliveira Bastos, Sara Cristina Barbosa Ribeiro, com auxílio da nossa orientadora Vanessa Loures Rocinol. Inicialmente, é importante abordar sobre o conceito de hematoma subdural agudo, ou HSDA. Este tipo de hematoma se desenvolve entre as meninges dura mater e aracnoide, como resultado principalmente da ruptura de veias em ponte que se estende da superfície do cérebro aos seios subdurais. Esse sangramento venoso normalmente é de baixa pressão e tende a cessar com o aumento da pressão intracraniana ou por tamponamento por coágulo. Em um menor número de casos quando comparado
ao sangramento de origem venosa, o hematoma subdural agudo também pode ser oriundo de ruptura arterial. Logo, os objetivos desse estudo é descrever o hematoma subdural agudo, relatando suas principais características. Assim, para a elaboração dessa revisão bibliográfica, foram selecionados artigos entre 2016 a 2020 em plataformas de pesquisa acadêmica e científico, como a Cielo e a PubMed, por exemplo. Essas informações dos artigos foram analisadas e discutidas com o objetivo de enfatizar as principais características relacionadas ao hematoma subdural agudo. Sendo assim, foram obtidos alguns resultados. Dentre eles, destaca-se a classificação e causas do hematoma subdural agudo. O hematoma subdural agudo pode ser classificado em traumático, o que corresponde a cerca de 79% dos casos, e como não traumático, que corresponde a 21% dos casos. E dentre os hematomas subdurais agudos traumáticos, destacam-se o parafalcino, o de fossa posterior e o tentorial, que normalmente são oriundos de traumas, colisões ou fraturas. Em relação aos hematomas subdurais agudos não traumáticos, esses podem estar associados a diversos fatores, como oriundos de ruptura de aneurisma intracraniano, ruptura de artéria cortical ou por causa de terapia anticoagulante. Entendido sobre a classificação e as causas do hematoma subdural agudo, é importante discutir sobre o manejo desse tipo de hematoma. Os hematomas de grande proporção são considerados emergência neurocirúrgica. Já aqueles hematomas de grande proporção em que o paciente não apresenta alteração do estado neurológico, normalmente é empregado o manejo conservador. Existem ainda aqueles hematomas de pequena proporção que devem ser observados, pois tendem a ser reabsorvidos de forma gradual sem gerar déficits ao paciente, o que é considerado como resolução espontânea do hematoma. Dessa forma, conclui-se que o manejo do hematoma irá depender do subtipo e do estado do paciente, de forma que um acompanhamento de qualidade tende a reduzir as sequelas oriundas do hematoma subdural agudo. Então, esses foram os principais aspectos a serem retratados em relação ao hematoma subdural agudo. E para a elaboração desse estudo, foram utilizadas algumas referências que eu apresento agora. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico pela oportunidade. Muito obrigada. Olá, muito boa noite. Vou apresentar o presente trabalho Impactos da Sarcopenia na População, como podemos combater essa moléstia para o primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico. O presente trabalho terá como conteúdos introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão e referências. Vamos começar com a introdução. Sarcopenia consiste na perda progressiva de massa muscular. A partir dos 40 anos, essa perda ocorre de forma mais progressiva e, a cada década, 8% da massa muscular é perdida. Sua relevância aumentou com o tempo, pois está muito associada a comorbidades e diminuição da qualidade de vida de quem é acometido. Objetivos: compreender os impactos da sarcopenia na população, intervenções farmacológicas e intervenções não farmacológicas. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura em que se utilizou os descritores Sarcopenia and Population, or Sarcopenia and Impacts on Health, or Sarcopenia and Treatment, pesquisados de acordo com DexMesh, nos bancos de dados PubMed, Medline, Cielo. Foram utilizados filtros revisões temáticas e meta-análises apenas nos últimos 5 anos nos idiomas inglês, português e espanhol. De um total de 84 artigos encontrados, foram excluídos 76 artigos após a leitura de título e resumo, isso incluídos 3 materiais extras que apresentaram relevância para o presente estudo. Dessa forma, foram incluídos no total 10 materiais. Aqui está o fluxograma da pesquisa realizada. E vamos para os resultados. Vamos começar com impactos da sarcopenia na população.
Essa condição ela é caracterizada por gerar quedas, fraturas, aumento do tempo de hospitalização e acometer principalmente os mais idosos, especificamente a nível mundial, global, os idosos da Ásia. Ele está muito relacionado a condições como demência, diabetes mellitus e doenças respiratórias e cardiovasculares, muitas vezes sendo causadas como consequência dessas últimas. Vamos para as intervenções não farmacológicas. Utiliza-se o treino abrangente, treino resistido, dieta, treino resistido com suplementação para intervir nessa condição, porém o treino resistido é o que mais tem efeito. Vibração de corpo inteiro e restrição de fluxo sanguíneo são outras medidas de intervenção que ainda estão sendo pesquisadas, que, no entanto, tiveram ainda poucos resultados. No entanto, de forma global, as pesquisas que foram pesquisadas não apresentaram um grau de evidência satisfatória. E em relação às intervenções farmacológicas, a única evidência que se obteve na literatura foi o modulador seletivo de receptor do androgênio, que também não obteve um efeito significativo na acréscimo de massa magra apendicular. Dessa forma, a literatura carece de evidência de alto nível para as intervenções farmacológicas. Conclusão: podemos concluir, portanto, que a sarcopenia é uma condição incapacitante e associada, e muitas vezes consequência de várias comorbidades. Ela é relacionada a um pior prognóstico hospitalar, devido a essa questão do paciente estar acamado, estar parado, e isso contribui muito para a perda de massa magra pendicular. O exercício resistido é a melhor intervenção e necessita-se de mais métodos de intervenção do tipo farmacológico, pois a literatura carece muito disso. E aqui estão as nossas referências. E muito obrigado. Olá, me chamo Gabriele Santos Queiroz, sou acadêmica de enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará, estou no 7º semestre e venho apresentar o trabalho com o título Incidência de pacientes diabéticos submetidos ao estudo hemodinâmico. Os autores são Gabriele Santos, Francisco Ariel, Virna Ribeiro, Amanda Caboclo, Caroline Araújo e Francisca Luana. O diabetes mellitus caracteriza-se como um conjunto de distúrbios metabólicos que resultam na modificação da secreção de insulina e na ação desta no corpo. E esses distúrbios estão diretamente ligados com anormalidades como resistência à insulina, hiperglicemia crônica e dislipidemia. E esse conjunto de anormalidades, eles acarretam em uma disfunção endotelial, facilitando o processo aterosclerótico, ocasionando complicações tanto microvasculares como macrovasculares. Uma doença que se destaca como macrovascular é a doença arterial coronariana. A crescente incidência de pacientes com a doença arterial coronariana associada ao diabetes reitera a importância de estudos de caracterização desta população. Como objetivos, temos descrever a incidência de pacientes com diabetes mellitus submetidos ao estudo hemodinâmico e seu desfecho. É um estudo observacional e prospectivo, realizado de janeiro a junho de 2021 em um hospital de referência cardiológico em Fortaleza, Ceará, com parecer aprovado CAAE 46 44 06 21 1 0000 55 34. Como resultados, tivemos que 68 pacientes eram diabéticos, destes, a maioria do sexo masculino, somando 55,9%, com idade média de 65,9 anos. Destes, 65,7% necessitaram da realização de angioplastia coronariana, isso devido a obstruções coronarianas maiores que 70%. Como conclusão,
tivemos que o estudo de incidência e caracterização dos pacientes com diabetes no contexto da hemodinâmica pode sim auxiliar no direcionamento da assistência e na prevenção de complicações de maior incidência. Com isso, oferecendo uma melhor assistência para o paciente e auxiliando esse profissional, né, orientando esse atendimento nessa situação. E ressaltando tanto a importância de intensificar o controle metabólico deste paciente e a importância de programas educativos, tanto para esses pacientes, com orientação, como para os profissionais. Essa é a referência que foi utilizada. Obrigada. Olá, me chamo Thaís, sou residente de enfermagem aqui do Hospital Silvestre do Rio de Janeiro e vou estar apresentando para vocês um estudo que tem como titulação Lesão por pressão em pacientes com Covid-19 na posição prona, uma revisão de literatura, que tem como autores Thaís Santos, Daiane Alves, Luzia Santos, Deilane de Abreu, Silvério Feitosa e Gisele Oliveira. Bom, e para introduzirmos, a Covid-19, como sabemos, é uma doença de alta gravidade que acomete principalmente o sistema respiratório e, por isso, é utilizado a posição prona. No entanto, essa posição ela acarreta pressão sobre as regiões expostas da pele, tornando os pacientes suscetíveis a desenvolverem a lesão por pressão. E qual foi o objetivo desse estudo? Teve como objetivo descrever, a partir da literatura científica, a presença de lesão por pressão nos pacientes com Covid-19 e na posição prona. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo que é qualitativo, que tem abordagem qualitativa, que é descritivo, sendo uma revisão de literatura que utilizou como bases de dados o Lilacs, a Medline, Cielo, BedEnf, PubMed e o Google Acadêmico. A partir da análise feita dentro da revisão de literatura, finalizou com um total de 5 artigos para a utilização dessa revisão. Os resultados encontrados foi que foi possível notar, a partir desses artigos, foi possível notar a grande prevalência de lesão por pressão nos pacientes com Covid-19 e na posição prona, tanto pelo fator da doença, da clínica apresentada pela Covid-19, quanto também pela apropriação que é ocasionada pela posição prona, apesar de ser um método terapêutico, também ocasiona consequências como esse efeito adverso, que é a lesão por pressão. E conclui-se que a lesão por pressão, principalmente lesões faciais, são um problema eminente quando se refere a esse grupo de pacientes, e também a importância das atualizações dos profissionais que lidam diretamente com esses pacientes. Aqui estão as referências que foram utilizadas e obrigada. Conhecimento do enfermeiro intensivista. Olá, esse é o meu trabalho, conhecimento do enfermeiro intensivista sobre ventilação mecânica, uma revisão integrativa da literatura. Sou o autor João Gabriel Duarte de Lima, fui orientado pela professora doutora Ilma Pastana Ferreira. Introdução. A ventilação mecânica é uma forma de tratamento da insuficiência respiratória aguda, na qual um ventilador é utilizado para manter a ventilação do paciente. Devido ao número elevado de pacientes em ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva, é imprescindível que o enfermeiro intensivista seja capacitado para atuar nesse contexto, para garantir a segurança do paciente e uma melhor evolução do mesmo.
O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão integrativa da literatura acerca do conhecimento do enfermeiro intensivista sobre a ventilação mecânica. No método, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizou-se as bases de dados BDINF e LILAC para buscar os artigos. O período de publicação utilizado foram de 10 anos, sendo de 2011 a 2021. Os descritores utilizados foram ventilação mecânica, UTI, enfermagem e conhecimento, tendo um espaço amostral inicial de 26 artigos e um espaço amostral final de apenas 6 artigos. Como resultado, pode-se perceber na literatura que há um déficit no conhecimento dos enfermeiros intensivistas sobre parâmetros ventilatórios e modalidades dos ventiladores. Isso é preocupante, tendo em vista que o enfermeiro é um dos profissionais que está mais perto do paciente, e ele deve ter esses conhecimentos para poder garantir uma segurança do paciente. Também foi perceptível a insegurança em relação ao papel de enfermagem na ventilação mecânica. Muitos profissionais não sabiam o que fazer ou se poderiam ou não atuar na ventilação. Também foi perceptível um afastamento do profissional em procedimentos como definição dos parâmetros, desmame ventilatório, aspiração traqueal e extubação, sendo que muitos desses procedimentos são de competência do enfermeiro e são realizados em rotina nas unidades de terapia intensiva, mostrando um despreparo dos profissionais. Como conclusão, pôde-se constatar que há um déficit no conhecimento e na atuação do enfermeiro intensivista sobre a ventilação mecânica. O enfermeiro precisa empoderar-se desse conhecimento, tanto para contribuir com a equipe multiprofissional, quanto para garantir uma melhor avaliação, uma melhor evolução do paciente. Essas são as minhas referências. Olá, muito boa tarde. Eu me chamo Lucas Pinheiro e eu, juntamente com meus colegas Caio Mafra e João Gabriel Leal, iremos apresentar um trabalho sobre os efeitos da modulação terapêutica da temperatura pré-hospitalar em adultos pós-parada cardíaca, uma revisão sistemática. Bom, para introduzir o nosso trabalho, é necessário que a gente entenda a definição de PCE, ou seja, da parada cardiorrespiratória, que é a interrupção inesperada e abrupta do trabalho cardíaco e da respiração com a consequente perda de consciência da pessoa. As paradas cardíacas podem ocorrer por 4 diferentes ritmos, sendo eles fibrilação ventricular, taquicardia ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Em 80% dos casos de morte súbita, o ritmo presente vai ser fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. A lesão cerebral e a instabilidade cardiovascular vão ser as principais determinantes de sobrevida após a parada cardiorrespiratória. Depois desse evento, com a ausência de oxigênio, vai ser produzida uma isquemia que vai prejudicar o funcionamento da bomba de sódio de potássio, fazendo com que o indivíduo ele também tenha edema dos órgãos sistêmicos. Sendo assim, com a finalidade de conter a síndrome pós-PCR, é utilizada a modulação terapêutica de temperatura, MTT, que vai fazer com que diminua o consumo de oxigênio cerebral, limitando a lesão miocárdica causada os sistêmicos. Essa modulação da temperatura ela vai diminuir a demanda energética cerebral, fazendo com que haja uma diminuição do consumo de oxigênio, induzindo a bradicardia e limitando os danos sistêmicos e prevenção da isquemia e da apoptose celular. Em 2010, a IUCOR determinou a hipotensão terapêutica como uma terapia a ser utilizada nos cuidados pós-gestação em alguns pacientes que permaneceram em estado comatoso. No entanto, não se sabe ao certo o tempo ótimo para iniciar as técnicas de resfriamento. É preferível que essa técnica seja iniciada no local do evento extra-hospitalar. No entanto, a grande dúvida que fica é se poderia o uso dessa técnica de modo pré-hospitalar, durante ou após a RCP, aumentar ainda mais a sobrevida e o prognóstico do paciente. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho ele vai ser determinar a eficácia da modulação terapêutica da temperatura quando iniciada de forma pré-hospitalar. Foram pesquisados e avaliados artigos nas bases de dados Medline e Cochrane de maio de 2021 a agosto de 2021 a partir da estratégia PICO. Os critérios de inclusão se basearam em estudos que utilizavam dados de pacientes acima de 18 anos de qualquer sexo, qualquer cor e com parada cardíaca documentada e com qualquer ritmo detectado. Bom, a partir dos resultados foram selecionados 6 estudos randomizados. Em 3 desses estudos, a intervenção acabou que foi iniciada durante o processo de reanimação cardíaca. Nos 3 demais estudos, a hipotensão terapêutica foi realizada após a revascularização espontânea e também a ressuscitação.
Bom, os estudos de debate et al., Skewes et al. E Norbert et al., eles utilizaram diferentes parâmetros para avaliação do dano cerebral após a PCR e o desfecho neurológico positivo. Todos esses estudos, né, eles constataram pouco de uma variação entre o grupo de intervenção e o grupo controle, que não demonstrou relevância estatística nenhuma, uma vez que a gente pode ver que o p-valor está maior que 0,05 em todos os estudos. Já no estudo de Kim et al. De 2014, né, ele concluiu que esse resfriamento rápido e precoce acabou que não melhorou a sobrevida do estado neurológico na alta de pacientes com fibrilação ventricular ou sem fibrilação ventricular. A sobrevida de alta hospitalar foi semelhante entre os grupos de intervenção e o controle, e também entre os pacientes com SFV e sem AFV. Além disso, em relação à temperatura e à diminuição hospitalar, todos esses 6 estudos eles constataram que a terapia que é avaliada ela pode reduzir significativamente a temperatura dos pacientes pós essa parada cardiorrespiratória na admissão hospitalar, ao comparar esses grupos controle e também o grupo de intervenção. Bom, entrando agora na discussão, né, todos esses 6 estudos eles constataram que a técnica de intervenção ela não vai ser capaz de fornecer os resultados melhores que o grupo controle, né? Incluindo os pacientes com fibrilação ventricular e sem. A técnica que foi utilizada em cada um deles não houve benefício relevante em nenhum estudo escolhido. As técnicas utilizadas elas foram distintas para cada estudo, assim como as escalas de referência. Além disso, os 6 estudos eles avaliaram que após o procedimento de intervenção, houveram maiores chances de pacientes com nova parada cardíaca e também edema pulmonar, ao ser comparados com as recorrências do grupo controle. Assim, as conclusões que foram obtidas em nossa pesquisa, elas corroboraram com os resultados de outras revisões sistemáticas, algumas com meta-análise e outras não. Essa ineficiência obtida pelo processo estudado pode ser explicada pela variabilidade do método utilizado para a terapia nesses ensaios randomizados. Bom, então, para concluir, a estratégia de hipotensão induzida pré-hospitalar como terapêutica nesses casos ainda não apresenta eficácia e segurança de modo comprovado na literatura, que é escassa. A mudança na função neurológica e na sobrevida no momento de liberação hospitalar foram insignificantes ou nulas, mas não pode ser descartadas as diferenças de protocolo assistencial. As variáveis analisadas, apenas a temperatura e a dimensão foi modificada de modo eficaz pela intervenção analisada. Essas foram as nossas referências e muito obrigado. Me chamo Marta Bachu e vou apresentar uma revisão de literatura a respeito das principais complicações da cetoacidose diabética na pediatria. Esse estudo envolve a nossa vivência no internato de pediatria, no pronto-socorro. Todas somos internas do 5º ano de medicina e nossa orientadora foi a pediatra doutora Andressa Chiabai. A cetoacidose diabética pediátrica é uma emergência da diabetes mellitus, caracterizada por deficiência insulínica, hiperglicemia e acidose metabólica. Suas complicações serão aqui divididas de acordo com o sistema acometido. Nosso objetivo é nortear a conduta pediátrica através da demonstração de complicações. A metodologia empregada foi a revisão da literatura, realizada em agosto de 2021 pela Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os descritores Diabetic Ketoacidosis, Complication e Pediatric. Em nossa revisão, podemos observar que a desnutrição foi relacionada ao aumento do risco de complicações da cetoacidose diabética. Já o edema cerebral é o desfecho mais grave dessa doença, sendo relacionada ao manejo e à terapia e reidratação intravenosa. A cetoacidose diabética também é responsável por cerca de 20 a 40% da incidência de injúria renal aguda no pronto-socorro. O agravamento da cetoacidose diabética leva a normalidades no eletrocardiograma, como o aumento do prolongamento do intervalo QT, supradesnivelamento de ST, bradicardia e fibrilação ventricular. Concluímos, então, importante o manejo adequado da cetoacidose diabética para a minimização de complicações renais, cardiológicas e cerebrais, todos os órgãos nobres. Utilizamos nesse estudo 7 referências bibliográficas. Obrigada. Olá, sou Tayane Emily, sou uma das autoras do trabalho e vim aqui apresentar
né, o estudo intitulado de principais desencadeadores de eventos hemorrágicos em pacientes submetidos à angioplastia coronariana. O procedimento, né, a angioplastia coronariana, ela nada mais é do que um procedimento que ele tem como finalidade reestabelecer, né, trazer a manutenção do fluxo coronariano, né, em pacientes com doença arterial coronariana, né, que a gente conhece como DAC. E esse procedimento ele pode desencadear, ele pode trazer algumas situações, né, de eventos hemorrágicos após o procedimento acontecer. Então, esse estudo ele teve como objetivo descrever os principais eventos hemorrágicos, né, que acontecem, bem como o fator desencadeador. Trata-se de um estudo observacional prospectivo, onde foi realizado com 211 pacientes no primeiro semestre de 2021, em um hospital de referência cardiológica aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. A gente também tem o número do parecer que foi aprovado. Bom, da nossa amostra, a gente observou que teve prevalência do sexo masculino, né? Tendo 64% deles do sexo masculino. A média de idade é uma média de 64 anos, o que a gente observa que não são pessoas tão jovens, né? A gente observa, assim, que é uma média de idade um pouquinho já mais envelhecida. A maioria das angioplastias, dos procedimentos, eles tiveram sucesso, eles tiveram êxito, né? E a quantidade de heparina que foi utilizada, a heparina não fracionada, a gente foi encontrado 7.500 unidades. O sítio de punção mais prevalente foi a artéria radial direita, e que em 82% da amostra a gente observou também um curativo compressivo com esparadrapo. Os eventos hemorrágicos, né, que aconteceram, né, após o procedimento, foi observado hematoma pequeno em 6,6% dos pacientes, o sangramento somente em 2,8% e as equimoses em 0,9%, né? Todos esses eventos que aconteceram foram ou no local do introdutor do curativo, né? O que a gente observa que esses eventos, eles podem ser evitados, né? Eles também têm uma grande relevância quando a gente observa os cuidados que a gente aplica após o procedimento. Então, a gente ressalta, aqui a gente salienta, a gente dá essa relevância aos cuidados após o procedimento, né? A fim de prevenir esses eventos hemorrágicos, né? A gente sempre está inspecionando o sítio de inserção, né? O curativo, né? E todos aqueles cuidados que existem após o procedimento da angioplastia coronariana. Aqui nós temos as referências do estudo e muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Olá, meu nome é Deilane, eu sou enfermeira residente pela Faculdade Adventista da Bahia e bolsista do Hospital Adventista Silvestre, e o meu trabalho é intitulado Profissionais de Enfermagem frente à humanização nas unidades de terapia intensiva, uma revisão narrativa. Humanizar vai muito além do que conversar, falar de maneira suave, ser bondoso, ser carinhoso e até mesmo ser caridoso, sendo compreendido como um processo mais complexo que vão envolver diversas pessoas envolvidas no contexto, sendo elas os próprios profissionais, os familiares, os pacientes e o ambiente que esses pacientes estão inseridos. O objetivo do meu trabalho foi conhecer o papel da enfermagem frente à humanização nas unidades de terapia intensiva. A metodologia aplicada foi uma revisão da literatura, né, no formato de revisão narrativa, com abordagem qualitativa. Foram selecionados 13 artigos e essa seleção ocorreram através das bases de dados Lilacs, Bedenf, Medline e PubMed. Os resultados
encontrados foram que os profissionais de enfermagem eles devem oferecer uma assistência de qualidade aos usuários internados nas unidades de terapia intensiva, proporcionando um cuidado integral de maneira holística e respeitando a vida humana e também o ambiente que esse cuidado é prestado, ou seja, as unidades de terapia intensiva. E a conclusão do meu trabalho é, diante do que foi apresentado através da revisão, é reconhecida a necessidade de que a equipe de enfermagem desempenhe em todos os atendimentos um papel humanizado aos pacientes internados. Essas foram as minhas referências e o meu muito obrigada. Olá, sou Diego Duque e irei apresentar o seguinte trabalho: o tratamento não operatório de perfuração por arma de fogo em hipocôndrio direito, uma revisão de literatura. Este trabalho foi realizado pelos seguintes autores, discentes e docentes da Universidade Federal de Juiz de Fora: Letícia Carvalho Tacão, Patrícia de Souza Batista, Diego Duque da Silva, Henrique Lage de Paula, Micaela Santos Mascarenhas e Romeu Lage Simões. É sabido que a laparotomia ainda é o padrão ouro de atendimento de lesões abdominais penetrantes por arma de fogo. Entretanto, o tratamento não operatório, também chamado de TNO, para esses pacientes, tem ganhado força e espaço nas práticas médicas. Em um contexto de maior utilização e disponibilidade da tomografia computadorizada nas emergências, pacientes que não apresentam evidência de peritonite nem hipotensão sustentada podem sim se beneficiar do tratamento não operatório. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi fazer uma revisão de literatura acerca do tratamento não operatório de perfuração por arma de fogo em hipocôndrio direito. Fizemos então um levantamento bibliográfico nas bases de dados do PubMed e Cielo no período de 2013 a 2019, onde selecionamos 15 artigos para revisão. Encontramos que pacientes estáveis e não peritoníticos, que tiveram perfuração por arma de fogo em quadrante superior direito e ou hematúria, devem ser submetidos a TC contrastada. E a TC é exame obrigatório para seguir o protocolo TNO, a fim de que possamos determinar qual foi a trajetória do projétil e lesão visceral, se presente. No geral, as possíveis complicações, como a fístula biliar, o hematoma infectado, podem ser tratadas com métodos pouco invasivos ou manejadas de forma mais conservadora. Por outro lado, se durante a internação surgirem sinais de irritação peritoneal, choque hipovolêmico, queda de hematócrito, de níveis de hemoglobina, estabilidade hemodinâmica, aí sim, encaminhamos esses pacientes para tratamento cirúrgico de forma convencional ou método menos invasivo, como a cirurgia endovascular. Por outro lado, aquele paciente que evolui positivamente, com hábito intestinal fisiológico, alimentação adequada, ausência de dor abdominal, ou seja, em bom estado geral. Aí sim, consideramos a alta hospitalar com controle ambulatorial, nos períodos de 15, 30 e 60 dias e 6, 12, 18 e 24 meses após o evento. Concluímos então que o tratamento não operatório para esses pacientes é seguro desde que os mesmos se encontrem hemodinamicamente estáveis, tenham nível de consciência preservado e sem sinais de peritonite. Entretanto, é necessário o bom julgamento cirúrgico e clínico, as investigações adjuvantes, como a TC, além de profissionais treinados e presença de unidade de terapia intensiva para que seja uma opção de tratamento viável e segura. Muito obrigado.